Bom dia, boa noite, boa tarde. Esse é mais um episódio do Máquina de Lavar, podcast semanal aqui do canal, onde eu me sinto livre para dialogar sobre os mais diversos assuntos. Semana passada, no último episódio, quando eu publiquei, aconteceu algo engraçado, porque um amigo meu, ele disse. Eh, Kazuko, o que você acha do comunismo? E daí eu falei o que eu acho, blá blá blá. E, porra, eu ainda tô com isso de falar blá blá blá, isso é fascinante. E, enfim. E, e quando eu falei sobre, daí ele disse assim: que interessante. Isso é um assunto que me parece ah, In intrigante para se falar no podcast. Então, em homenagem ao meu caro Matheus, eu vou tentar manter essa questão fixa. Eu vou devagar, obviamente, eu vou abranger o assunto. E enfim, cara, começando obviamente pelo Marx, eu sempre tive eu demorei pra, assim, começar a ler mais profundamente sobre política com uma densidade maior. Eu sempre fui um tanto ignorante no assunto até 2022, que eu realmente comecei a ler algumas coisas mais e comecei a ter essa mudança na minha visão de mundo, ela se expandiu mais. E isso muito por conta de eu ter lido Marx. E, cara, eu sempre achei, e ainda acho, o materialismo histórico muito interessante para tu fazer uma análise, principalmente cultural. Quando eu vou falar sobre cinema, sobre arte, por exemplo, eu sempre tento ter uma base materialista, para falar de onde as coisas começam, ou não necessariamente de onde as coisas começam, mas como Hã, o essas coisas são estabelecidas, a raiz delas, um processo mais óbvio externamente. E eu acho que isso é algo que muito se ignora na atualidade hoje, por conta de ter essa questão fortíssima de ansiedade, onde daí você não realmente percebe de forma mais profunda essas questões do espaço, das localidades, mas sim só uma imagem, um simulacro do agora, uma cópia, ela não necessariamente hã, é uma verdade absoluta. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E daí, com base nesse mínimo detalhe do ambiente, de um acontecimento do agora, a pessoa fez uma enorme suposição lógica, pegando vários argumentos para tentar conectar isso com a visão de mundo sem ignorando algumas enquanto ignora algumas coisas mais óbvias, hã, de de onde começa certas coisas e de onde termina. E por isso eu sempre tento conectar, por exemplo, o cinema a questões econômicas e questões políticas, por exemplo, porque cada obra de arte é fruto do seu próprio tempo e do seu próprio contexto histórico. E isso é muito importante para tu realmente ter um entendimento do que aquela informação, aquele objeto significa. E nesse sentido eu acho Marx realmente espetacular, eu acho um filósofo muito importante que infelizmente por todas essas, questões políticas que eu não estou renegando elas, eu falo no sentido de muitas pessoas criam uma imagem
do que ele significa para disseminar seus preconceitos. Hum, e daí eles leem e ignoram algumas pontes, uns pontos só para focar no próprio argumento. Ou seja, eles leem argumentando, leem tentando refutar, porque o que em uma certa medida é até natural, mas eu acho que isso destrói muito a capacidade de compreensão daquilo também. Mas eu não vou julgar, porque essas o ser humano ele tem muitas limitações, e às vezes realmente não dá para ter essa visão idealizada de que tudo vai ser uma leitura perfeita, porque temos nossas próprias experiências, os nossos próprios preconceitos, e isso se, hã, vai se expandir nas coisas que a gente consome. Em certas quantidades, com algumas pessoas a pessoa é maior e com outras não tanto. E então depende também, né, porque cada um tem sua própria rigidez e seus próprios níveis. Mas enfim, por isso eu gosto bastante de Marx, e só que tem uma coisa que eu nunca fui alguém muito coletivo, e eu sempre fui um tanto, eu acho que talvez individualista, no sentido de que eu tenho um certo desconforto quando as coisas se tornam muito grupais. E isso me afastou. Isso não necessariamente me fez de uma ideologia política oposta, até porque eu sou realmente de esquerda, mas me afastou desses movimentos mais solidificados, mais estruturados, porque eu acho que eles atrapalhariam o meu pensamento, mais autêntico. E, claro, obviamente, tu também tem que ter consciência de que quando tu escolhe algo, uma ideia, tu tem que ter comprometimento com ela, e daí tu pode usar isso para implementar, eh, suas visões para aquele grupo em questão. E isso é muito bom. Mas, eu realmente sempre tive esse desconforto mais coletivo, porque eu acho que eles podem acabar me sufocando. Isso vem diminuindo bem mais ultimamente. E, isso de certa forma que nunca me fez realmente ser um militante, até porque eu estou bem mais interessado em ficar internalizando essas informações, pensando, contemplando e associando elas, do que realmente ser ativo quanto a elas. Não que eu nunca vá ser, eu acho que é provável também, mas, eu não acho que eu teria a potência necessária para isso nesse momento, por exemplo. E aí vem as questões mais óbvias do marxismo leninista, por exemplo, que é conceito de revolução, por exemplo. O conceito de revolução, quando foi proposto, eu acho que ele fazia bastante sentido na época, justamente por todo o contexto histórico. Mas, me corrijam se eu estiver enganado, eu não acho que desde então, teve tantos avanços em no em estratégicos mesmo. Teve, por exemplo, estratégias práticas, evidentemente, daí surge as variações como o marxismo-leninista, que para muita gente serve de lição tática, e é algo que eu realmente não tenho tanto interesse assim, porque, hã, é mais questão de história, né, e eu nunca fui muito a fundo na historicidade da União Soviética com maior profundidade, mas, hã, mas a questão que eu quero pontuar
É que, pra pelo que me parece, teve poucos realmente avanços, para contextualizar o que o Marx disse no contemporâneo, de acordo com cada época, porque a revolução, o conceito de revolução sempre foi bem central e até hoje ele é bem óbvio, mas nunca teve um prosseguimento de onde ela pode se estruturar e se chegar. Ela, nesse sentido, ela me parece uma forma um tanto um tanto, hã, ultrapassada de se pensar nessas questões, porque isso ignora muitas evoluções tecnológicas e a própria evolução da sociedade em si, só para ficar nessa percepção unilateral de revolução e do que ela é, sem levar em conta os contextos de hoje. Eu acho que tem que ter um avanço nesse entendimento de como poderíamos chegar até lá. Mas, obviamente, esses partidos marxistas-leninistas, eles focam mais na questão prática da situação. Então, é mais trabalhos de rua e realmente essa forma de criar estratégia que consequentemente vai, coletivizar maior esse grupo, do que ter uma reflexão teórica acerca daquilo e daquelas ideias. E, no entanto, que muita gente nem lê e realmente não precisa ler Marx para se, unir por essa força. Só que é sempre bom, eu acho, que tenta dar um prosseguimento a essas ideias, porque, o próprio materialismo histórico, ele precisa e necessita disso, desse contexto histórico do ambiente e do agora. A gente tem que ter noção de algumas diferenças cruciais, além das próprias experiências revolucionárias que tiveram. A gente tem que ter um pensamento não só estratégico, mas, de expansão dessas ideias propostas. E isso, de certa forma, isso poderia, né, poderia acontecer ao contrário comigo, não necessariamente me distanciar, mas isso é só um motivo para me fazer tentar explorar mais essas questões. Porém, eu realmente não é meu foco no momento. E essa seria a minha visão, basicamente, de algumas, não necessariamente problemas, mas algumas coisas que me afastam ou me deixam em dúvida, talvez. E, bem, a gente também pode ver muito dessas questões de um foco político mais no agora, no próprio crescimento do movimento na internet. Realmente é uma tentativa mais de organização do que de espalhar um um conhecimento e um entendimento do que aqueles conceitos significam. O que é crucial, claro, porque isso se chama consciência de classe, mas, não me parece que realmente, eh, parece que isso também ignora muito dessas questões mais intelectuais mesmo, e e teóricas, para focar só nessa unidimensionalidade. E daí, do que adianta avançar praticamente, no quesito prático, sem você ter ideia, sem você ter essa ideia mais íntima do que aquilo que você diz realmente diz. E isso, por consequência, pode ser o catalisador de alguns problemas do futuro, justamente de organização. Então acho que é sempre bom tu antes refletir
sobre aquilo, não necessariamente negar, eu não tô falando pra você negar nada, nem apoiar. Eu tô falando pra você ter essa contemplação, pra daí porque isso daí vai te dar uma naturalidade maior com o que você quer fazer. E talvez até ter um avanço intelectual nesse campo em específico. E isso é muito bom. E é porque daí eu acho que sempre quando tem esse avanço, daí o movimento automaticamente se fortifica. E isso é um caminho, pavimenta todo o caminho. E é isso. Enfim, daí eu ia falar também de todos esses debates que estão acontecendo, né. O Jones Manuel, por exemplo, ontem debateu com o Fernando Holliday, se eu não me engano. E essa é uma das estratégias que estão se usando para tomar espaço. E daí tem esses 2 lados da própria esquerda, que um diz: "Não, a gente não tem que dar atenção para esse pessoal", sendo que esse pessoal já tem espaço, eles são maiores que eles. E tem o pessoal que diz a todo custo: "Não, a gente tem que tomar todo espaço", quando também se ignora que tudo bem, isso realmente dá bastante visibilidade para as questões. Eu mesmo já vi bastante esses vídeos e vejo ainda porque acho engraçado. Porém, se o intuito é realmente ter uma formação, uma organização política, eu não sei o quanto isso está dando certo, pelo menos porque pelas questões de visualizações parece, muita gente está vendo. Mas eu não sei se está realmente alcançando e dando essa consciência para tanta gente. Porque o que está fazendo é criando um público que foca mais nessas questões imediatas de lacrada. Nossa, esse cara humilhou o outro. Só que essas pessoas não vão ver de fato os vídeos mais sérios e interessantes do Jonas. E mesmo esses dados que ele apresenta no debate, as pessoas provavelmente ignoram e focam mais nos cortes de uma humilhação mais óbvia, por exemplo, aquele adolescente lá cometendo mais gafes risíveis contra o Jones. E E daí se cria a impressão que você tá realmente criando um movimento muito foda, mas não, tu tá dando passos lentos, que é tudo bem, ainda são passos. E eu acho que tu também tem que ter essa consciência para tu não pensar que tá tendo um crescimento absoluto, porque daí se tu ter essa ideia, daí tu não vai pensar em novas formas de como expor aquilo para, por consequência, fazer aquilo de fato crescer. E, enfim, porra, surpreendentemente eu consegui falar sobre esse assunto por 18 minutos, que incrível. Mas é isso que eu acho. Esse é o podcast de hoje. E vamos, quase não falei dos assuntos como normalmente falo, mas isso é bom. Isso é interessante. E, enfim, diga o que você vai achar nos comentários. E é isso. Que viva Mao Zedong. No comentário abaixo fixado vai ter todas as redes sociais que eu estou. Eu tenho um servidor no Discord. Tu pode falar dos mais diversos assuntos. É bem ativo. E, enfim, sinta-se bem-vindo se quiser. E divulgue o canal para seus amigos. Na próxima quarta vai ter um vídeo individual, ensaio editado. Enfim, até logo.